sua vida. E nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus ministrou ao meu coração nas minhas férias, né? E eu fiz questão de anotar, eu tenho que anotar isso aqui, ministrando para o Mateus, né? Hoje pela manhã nós falamos sobre a importância de a gente ministrar para os nossos filhos, e uma dessas ministrações, eu estava com aquela Bíblia, né? A Bíblia que nós demos para as crianças, aquela ilustrada, né? E sentei com o Mateuzinho, e então comecei a ministrar para ele ali a história de Jonas, e no livro é engraçado, tem um grande peixe assim, com um bocão assim, né? Que engole Jonas, né? E contando a história para o Mateuzinho, eu falei assim, olha filho, ó, Jonas está aqui, está vendo esse barco que ele foi aqui? Ele entrou no barco errado. Irmão, quando eu falei isso, Deus falou assim, guarda essa palavra, entrou no barco errado. E Deus ali ministrou, naquele momento o Espírito Santo falando comigo, olha, quantas pessoas têm entrado no barco errado na sua vida, quantas pessoas têm tido a oportunidade de andar no caminho certo, e a gente aqui no Quinta Mais, né, tem sido tremendo Quinta Mais, aqui às quintas-feiras, 7h30, nós estamos falando sobre Salmos, e um dos Salmos, ele fala para a gente que o Senhor, ele conduz a gente pelo melhor caminho, pelo caminho certo, para um caminho maravilhoso, e esse caminho maravilhoso não necessariamente vem a ser um caminho sem problemas, não existe, né, mas ele conduz a gente nesse caminho, e Deus ministrou o meu coração aí de quantas pessoas, então, mesmo tendo a oportunidade de andar no caminho certo, de entrar no barco certo, até pagam para entrar no barco errado, e no final, paga de novo, paga de novo, e é mais caro do que a passagem do barco, muito mais caro. E Deus ministrou o meu coração nessa palavra, né, de quantas vezes, em quantas áreas da nossa vida, Deus está dando a direção, Deus está dando o norte, mas a gente parece que se faz de surdo, e começa a navegar no barco errado, e eu quero ministrar para você essa palavra, lá no livro de Jonas, capítulo 1, abra a sua Bíblia então, Jonas, capítulo 1, não entre no barco errado, esse é o tema da mensagem dessa noite. Porque o barco errado, meu irmão, ele vai estar ali, ó, ancorado no cais. Tem um barco certo e tem o barco errado. Então, não entre no barco errado. Nós vamos ver nessa noite o que acontece quando a gente entra no barco errado e quando a gente tem a oportunidade de ouvir Deus gritando com a gente, sai daí, e vai na direção certa. Jonas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta pedido ou ordem? Ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu. Diga comigo, Jonas fugiu de quê? Da presença do Senhor. Como é que pode um negócio desse, gente? Um homem que é profeta fugir da presença do Senhor, coisa louca. Dirigindo-se para onde? Qual a cidade, gente? Tarsis. Desceu à cidade de Jope, né, onde encontrou um navio. Navio certo ou errado? Errado. Que se destinava àquele porto, lá para Tarsis, né? Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Para quê mesmo?
fugir do Senhor. Verso 4: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Você imagina a cena? Cada um clamando ao seu próprio Deus, né? Vários deuses que eles tinham, cada um chamando o nome de cada um dos seus deuses, e atiravam as cargas ao mar, jogavam lá as cargas ao mar. Por enquanto era só a carga, não era homem, né? Cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia como? Profundamente. Profundamente. Queria ser Jonas essa noite, né? Essa noite eu quase não dormi. Jonas dormia profundamente, diz aqui o texto, e desceu ao porão, dormindo ali profundamente. De repente chega o capitão do navio, se dirige a ele e diz: olha, como você pode ficar aí dormindo, cara? Levante-se. Ó, está vendo todo mundo clamando aqui, só está você aí. Você não está vendo o que está acontecendo, não? Levanta daí, cara, clame ao seu Deus também. Clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e a gente não morra, porque olha só, está vendo que está todo mundo aqui clamando, cara, você está aí, de repente é o seu Deus que vai resolver o nosso problema. Talvez se você clamar, eu estou vendo aqui que Deus nenhum que deu resultado, vai que é o seu, clama aí, talvez a gente não morra, e ele tenha piedade de nós. Verso 7, então os marinheiros combinaram entre si, olha, vamos lançar sorte, para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Muita pergunta, né? E ele respondeu: eu sou hebreu. A resposta dele, irmão, foi o que causou mais desespero no povo. Então, o que causou mais desespero não foi que a sorte foi lançada para ele, que foi apontada para ele. O que causou mais desespero não foi aquele mar revolto, não foi o vento, não foi a tempestade que estava ali. A resposta de Jonas foi o que arrancou os cabelos deles. Foi o que causou neles uma calamidade, um negócio assombroso. O que ele respondeu? Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus o Deus que fez e o Deus que fez meu Deus, esse cara vai arrebentar com a gente, esse cara é louco. Como assim? Esse Deus é muito grande. Então os homens ficaram como? Apavorados, e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia dito, talvez quando o capitão: oi, cara, acorda aí, né? O que você está fazendo aqui? Jonas já havia falado: estou fugindo do meu Deus. Não sei, de repente foi nesse momento. Verso 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ou seja, para que o seu Deus se acalme. Respondeu ele: peguem-me, joguem-me joguem-me ao meu, meu o quê? Deus. Me entreguem para ele. Ele não é o Deus do mar? Me joguem ao mar, me joguem ao meu Deus, me entregam para ele. Me tira daqui, me entrega para ele. Ele está vindo atrás de mim, tem alguma dúvida? Então me entrega para ele. Me lança sobre o mar, me joguem ao mar. E ele quem? Deus, o mar, se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre quem?
Vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Eles queriam salvar a vida de Jonas, né? Eles tiveram piedade. O pessoal que não tinha Deus teve piedade de Jonas, que conhecia Deus, mas Jonas, que conhecia Deus, não teve piedade de Nínive, né? Tentaram salvar ele, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Verso 14, eles clamaram ao Senhor de Jonas: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Ou seja, eles entenderam que era isso que Deus queria que fosse feito. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e o mar se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos, né? Ou seja, eles se arrependeram, adoraram ao Deus de Jonas. O verso 17 diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Uau! Que história, né, gente? Que história. Você imagina eu contando essa história para o meu filho, né? E criança não tem dúvida, né? Tem adulto que tem dúvida. Será que essa história é real? Será que não é uma ficção? Né? Alguns historiadores até levantaram essa hipótese. Será que essa história é verdadeira mesmo? Ou será que é uma ficção? Mas Jesus mesmo faz menção lá em Mateus de Jonas, quando ele fala que assim como aconteceu com Jonas ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre de onde? Da terra, né? Para que ele pudesse ressurgir. Então Jesus faz essa comparação, mostrando que é uma história real, que é uma história verídica. Então a gente tem que acreditar realmente que isso aconteceu, porque é a palavra de Deus. E essa história, irmãos, eu gosto demais dessa história. Aqui na igreja já me viram pregar algumas vezes sobre esse texto, já fiz uma série de mensagens aqui sobre o livro de Jonas, mas quando Deus ministrou o meu coração lá com o Mateuzinho, sobre o entrar no barco errado, é algo muito real que tem acontecido hoje. Não era só na época de Jonas que o pessoal entrava no barco errado. Hoje muitas pessoas têm entrado no barco errado da sua vida e têm partido por uma direção que Deus não tem para você, que Deus não quer que você tenha, seja qual for a área da sua vida, que você está de repente entrando nesse barco. Você vai ouvir a voz de Deus nessa noite, amém? Deus vai falar para você entrar no barco certo. Deus não trouxe você aqui para você simplesmente, ser bem recebido como você foi, para você receber uma lembrancinha, para você cantar hinos maravilhosos com essa equipe, para você ouvir o pastor pregar. Não, Deus trouxe você aqui para ouvir a voz dele, tenha certeza disso. E o texto começa para nós dizendo o seguinte, olha o verso 1 aí, acompanha comigo, deixa a sua Bíblia aberta, se você a tem. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra de quem? Do Senhor. A palavra do Senhor não foi alguém que contou para Jonas, não foi uma mensagem que chegou para ele, com alguma alteração, com algum ruído. Não, foi diretamente Deus, o próprio Deus deu a ele essa mensagem, Não foi uma mensagem que ele poderia interpretar de uma outra forma, como uma mensagem do WhatsApp que as pessoas recebem, você tem que botar uma carinha, tem que botar um não sei o que lá, para a pessoa entender que aquela mensagem é daquele jeito, Senão tem gente que lê a mensagem do WhatsApp assim, pensa que a pessoa está brigando, Já viu isso? Ou só acontece comigo? Acontece com vocês também, Você tem que botar uma carinha rindo, para a pessoa, não estou brabo não, mensagem quer dizer que isso, tá? Não foi isso que aconteceu. A mensagem foi direta, foi uma mensagem direta de Deus para Jonas. Tomar a direção errada na vida de Jonas, não foi um engano. Eu confundi errado, eu pensei que fosse, mas não era a voz de Deus. Ele sabia, era um profeta do Senhor, era um homem de Deus, alguém que estava acostumado a ouvir a voz de Deus, alguém que sabia discernir quando era a voz de Deus e quando não. Então não tinha desculpa para Jonas simplesmente pegar o barco errado. Ele foi realmente pegando esse barco errado, sem engano. Ele foi convicto.
Ele foi decidido pegar o barco errado. Sabe, irmãos, é triste ver pessoas que Deus tem falado tanto ao coração, tanto para trazer uma mudança, tanto para trazer um renovo na sua vida. Deus ali está mais do que as pessoas da recepção aqui com uma placa para você aqui, olha, vem para cá, olha, mais do que a seta da nossa igreja no poste, é para lá, ó. Deus está direcionando a nossa vida, mas a pessoa está assim, ó, não está nem aí para as placas, não está nem aí para a sinalização de Deus, e ela continua navegando em mar revolto, continua navegando, trazendo prejuízo para a sua vida. Aí eu te pergunto nessa noite, que voz você tem dado ouvidos? Exatamente isso, que voz você tem dado ouvidos? Sabe por quê, irmão? Porque hoje a gente ouve vozes, né, em todo lugar, tem alguém para falar. Estava comentando hoje aqui na aula do Lohan, né, parabéns Lohan aí, ótima aula maravilhosa, foi muito bom. Quem estava na aula do Lohan hoje aí? Levanta a mão. Uhul! Faz um uhul aí. Foi muito boa a aula do Lohan ali. Parabéns aos nossos professores aí, Mila também. Estava cheia lá a sala. Irmãos, Deus tem falado com a gente, né? Deus quer falar com a gente de formas, né, mais variadas possível. E a gente comentou na aula hoje que há alguns anos atrás, no século passado, as informações que a gente recebia hoje no mundo, imagina as informações que o mundo recebe, ela se duplicava a cada 200 anos. Então, a cada 200 anos, as informações se duplicavam. Você imagina um negócio desse? Então, você vive no ano de 1700. No ano de 1900 vai ter o dobro de informação que tinha no ano de 1700. Mas sabe como hoje acontece? Sabe como é que as informações se duplicam hoje? De ano em ano. De ano em ano. Augusto Cury falou sobre isso. As informações hoje são tão pesadas, são tão fortes, chegam de uma forma tão avassaladora na nossa vida, que a gente está com nossos ouvidos ouvindo tantas coisas. A gente falou, no celular você ouve a voz disso, é no tablet, é na televisão, é na rua, onde você vai. É um negócio absurdo a quantidade de informação na qual a gente se submete. E se a gente não souber discernir a voz de Deus, a gente vai achar que está ouvindo ela, mas não vai estar ouvindo. O que vai acontecer? Vai pegar o barco errado. Vai pegar o barco errado. E como é que a gente faz para entender, para saber que é a voz de Deus e quando não é a voz de Deus? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que saber, eu tenho que conversar com Ele, para que quando a voz chegar, eu saiba aquela que é de Deus e aquela que não é de Deus para a minha vida. Não é de Deus. Precisamos dar ouvidos à voz certa, ouvidos à voz do Senhor. E no verso 2 diz para a gente o seguinte, que a ordem foi muito clara, foi muito direta para Jonas, diz assim, vá depressa à grande cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, uma grande cidade, centenas de milhares de pessoas ali naquele lugar. Essa cidade era uma cidade muito má, gente, muito má, muito terrível, né, que fez muito mal ao povo judeu. Então Jonas não fazia questão nenhuma de ajudar eles. E nesse momento da história, né, foi provavelmente 800 anos antes de Jesus Cristo nascer. Então você imagina, 800 anos antes de Jesus nascer. Nessa época da história, o Império Assírio, que era algo tremendo, algo grandioso, estava passando por uma crise muito grande. Deus fez com que aquele império entrasse numa crise, vivesse momentos difíceis, de turbulência, né? Diz a história que até 2 eclipses lunares aconteceu nessa época. E como diz a história, as pessoas ficavam muito impressionadas naquela época, quando acontecia um eclipse lunar. Elas entendiam que Deus estava irado, que Deus estava querendo passar alguma mensagem para eles. Então entenda o seguinte, quando Deus fala assim, olha, vá depressa para a grande cidade de Nínive, porque eu já preparei o coração deles para receber a palavra, eu já coloquei sinais, já coloquei crise, já coloquei tantas coisas acontecendo ali. Jonas, ei, é só você ir, cara,
É só você chegar lá e falar o que eu estou mandando. Você vai ver, o sobrenatural vai acontecer. Mas ele fechou o seu coração. Ele não quis ir para lá. Ele não teve compaixão daquelas pessoas. Ele não queria que as pessoas ali recebessem a misericórdia do Senhor. E a ordem foi muito clara, muito direta, de forma clara e de forma rápida. Deus preparou o coração, é naquele momento que tem que receber, é naquele momento que a mensagem precisa chegar naquele coração. Queridos, lá em Romanos, no capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim, olha, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. A cada dia que passa, não é simplesmente no calendário cronológico que Jesus está mais perto, os sinais estão acontecendo, as coisas ao nosso redor estão acontecendo para que a gente acorde, para que a gente desperte. Já contei aqui de uma jovem que eu encontrei numa loja, falando com ela sobre, ela falou que, olhou para mim, falou que me conhecia, né, que você é pastor? Eu falei, sou, né, eu tenho uma amiga que é da sua igreja. E eu falei, e você? Eu estou desviado, eu estou longe. Eu falei, como é que você consegue? Como é que você consegue ficar esse tempo todo? E se Jesus voltar hoje? E se você dormir e não acordar? A menina já ficou, já ficou daquele jeito. Por quê? A salvação é hoje. Ela falou assim, olha, realmente eu não consigo dormir bem não. Eu falei, eu também não dormiria. Longe de Deus, longe do projeto de Deus para a minha vida, sem ter a certeza da minha salvação, certamente não dormiria de jeito nenhum. Eu falei, a salvação não se chama amanhã, a Bíblia não chama a salvação de amanhã, a salvação ela chama de hoje, de agora. Então Deus falou para Jonas, vá correndo, vá depressa, Deus tem pressa em salvar. Zaqueu, desce depressa. Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto está o Senhor, daqueles que o clamam, daqueles que o buscam. É urgente, o filho pródigo, quando apareceu lá na rua do pai, o pai estava olhando, o que o pai fez? Fez o que, gente? Correu, porque Deus tem, repete comigo, Deus tem pressa de salvar. Deus tem pressa de salvar. Irmãos, nós precisamos entender isso e não entrar no barco errado, entrar no barco certo para a gente viver o propósito de Deus para a nossa vida, fazendo parte de um grupo de relacionamentos, fazendo parte da escola ministerial, do CTM que vai vir aí, vai capacitar ainda melhor a nossa igreja para essa grande obra. Glória a Deus por isso. Porque Deus tem pressa de salvar, Deus tem pressa de salvar, glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Tomar o barco errado, querido, sentenciaria a vida de toda uma cidade. A mensagem que Deus tinha através de Jonas era uma mensagem de vida ou de morte, depende do que você vai fazer com ela. Mas Deus deu uma ordem direta, vá, prega contra ela. Porque Deus amava aquelas pessoas, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus amava a cidade de Nínive, Deus queria dar para ela uma oportunidade de também trocar o barco errado do pecado para entrar no barco certo da salvação. E nós temos essa mensagem, nós temos o caminho dentro de nós para levar essa palavra. Deus já havia preparado a cidade de Nínive, como a gente falou aqui, bastava apenas Jonas levar a mensagem. Querido, não entre no barco errado. Sabe por quê? Porque você precisa levar essa mensagem para alguém, amém? Precisa levar. Não desvie a rota. Deus tem colocado pessoas no seu caminho para você falar com elas. Deus tem colocado pessoas na sua vida para você abençoar. Ouvindo testemunhos hoje ali também na nossa aula, né? De pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia. Pessoas que a gente encontra. Hoje eu fiz 2 visitas, né, dentro de um hospital, acabou o culto aqui, fui fazer 2 visitas, né, fiz uma visita para o Carlinho, da Lenilza,
né, talvez esteja assistindo a gente aí, orei com eles lá, fiz uma visita ao pai da Alexia, está aqui, né, seu José Gomes da Costa, seu José Gomes da Costa, 5º andar, leito 5, é isso? Aí gravei, fui lá, orei com ele, falei da mensagem de salvação para o seu José, né, ele falou, não, quando eu sair daqui, eu vou lá na igreja. Eu falei, não, quando o senhor sair, não, vai que não dá tempo, e se não der tempo, o senhor sair, o senhor precisa entregar a vida para Jesus hoje, aí quando o senhor for lá, o senhor vai estar muito mais feliz, e orei com ele, ele decidiu entregar a vida para Jesus, aí tinha uma outra pessoa do meu lado, né, parente, que também estava sem Jesus, e eu falei, olha, você acha que eu subi com você por acaso? Poderia ter subido com a Leandra, você acha que eu subi com você por acaso? Você também precisa entregar a sua vida para Jesus, e não é amanhã, é hoje, você precisa de Jesus hoje, Deus me colocou aqui para entrar com você, para você ouvir o que eu falei para ele, Deus tem pressa em salvar, Deus tem pressa em salvar, nós não podemos entrar na rota errada, nem pegar o barco errado, a gente tem que entender o propósito de Deus, irmãos, nós somos portadores de uma mensagem, e essa mensagem precisa ser compartilhada para salvar vidas, ou conduzimos vidas para a salvação, ou conduzimos para a perdição, ou conduzimos para a salvação, ou conduzimos para a perdição, mas, verso 3 diz que Jonas fez o quê? Salvou as vidas, Jonas, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, o Senhor preparou o coração de Nínive, vou lá agora, foi assim que ele fez? Como é que ele fez, gente? Fugiu, meteu o pé da presença de Deus, vou fugir, que negócio é esse? Deus está achando o quê? Esse povo é mau, cajado nele, vara nele, fogo nele, Senhor, né? Desce fogo, Senhor, vou fugir, vou fingir que nem ouvi, fugiu da presença do Senhor, foi para onde? Para Tarsis, diante do propósito de Deus, né? Através da vida de Jonas, Jonas preferiu fugir. Deixa eu fazer uma pergunta para você, vou até beber uma água aqui antes, de verdade, quem aqui tem a convicção de que Deus tem um propósito na sua vida? Levanta a sua mão bem alto, vou nem olhar, vou fechar o olho, vai, convicção, estou nem olhando, hein, qual criança não pique esconde, ó? Você tem certeza, convicção, que Deus tem um propósito na sua vida, de verdade? Pois é, Jonas também sabia, mas ele fugiu, pegou o barco errado, mesmo sabendo, mesmo consciente. Aí eu pergunto, agora não vou pedir para levantar a mão, quantos aqui têm a certeza de que estão no barco certo em relação ao propósito da sua vida? Não levanta. Quantos aqui têm a certeza, a convicção? Eu já tenho a convicção de que eu tenho um propósito, glória a Deus, já é o começo, mas quantos aqui têm a certeza e convicção de que dentro desse propósito você está no barco certo? Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Você está alinhado com o propósito de Deus, com a vontade de Deus? Tem certeza disso? Tem essa convicção de que você está fazendo tudo aquilo que Deus quer que você faça? Ou você, pastor, não estou não. Então você está igual Jonas, filho. Jonas também tinha convicção do seu chamado, do seu propósito, mas ele estava no barco errado. Ele desceu a Jope. Sabe o que significa Jope? Bonito. Jope quer dizer bonito, era um porto muito bonito, era um local muito bonito, sabe? E às vezes a gente é atraído, eu sempre falo isso aqui, né? Aquela frase famosa de Rick Warren, né? Frequentemente, Satanás coloca coisas boas no seu caminho para você não alcançar as melhores, coisas bonitas, atraentes, sedutoras, coisas bonitas. Jonas desceu para o bonito, desceu para Jope, mas querido, o bonito, o atraente, estava levando para longe de Deus. Tem alguma coisa bonita e atraente te levando para longe de Deus? Tem alguma coisa sedutora na sua vida? Não estou falando de mulher, de homem não, viu gente? Pode até ser.
mas estou falando de outras coisas que Satanás coloca para afastar a gente do propósito de Deus para a nossa vida. Jonas desceu para o bonito, desceu para Jope para pegar o barco errado. Cuidado com o bonito, cuidado com o atraente. Nem tudo que é bonito vem de Deus, viu? Nem tudo que é atraente vem de Deus. Satanás, a Bíblia diz para a gente, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz que Satanás se traveste de anjo de luz para enganar as pessoas. Para enganar as pessoas. Ele não aparece feio, ele aparece bonito. O barco errado o levaria na direção oposta à direção que Deus tinha para a sua vida, e o propósito também. O barco errado o levaria a Tarsis. O levaria a Tarsis. Sabe o que significa Tarsis? Tarsis, muitos estudiosos, há muito tempo atrás, acreditavam que Tarsis era uma cidade que fazia parte da Espanha, uma cidade mediterrânea, perto do mar Mediterrâneo ali, mas os estudos recentes comprovaram que Tarsis não é necessariamente um lugar físico, que Tarsis significa, sabe o quê? Lugar nenhum. Jonas pega um barco num lugar bonito, num lugar atraente, e é conduzido para onde? Lugar nenhum. É exatamente o que acontece na nossa vida, quando a gente é seduzido pelas coisas erradas, seduzido pelo nosso eu, por Satanás, ou tudo aquilo que desvia a gente do propósito de Deus, vai levar a gente a lugar nenhum. Lugar nenhum. Lugar nenhum. É como se Jonas falasse assim: olha, eu não quero saber de Deus, o primeiro barco que eu pegar, aonde me levar está bom. Não importa a direção. É o que muitas pessoas têm feito no seu relacionamento com Deus. Pessoas vêm à igreja, pessoas frequentam, mas o seu relacionamento está indo para lugar nenhum. Não está indo para o lugar que Deus quer que você vá. Não está te levando a viver a vida que Deus preparou abundante para você. Uma vida plena, uma vida de prazer, uma vida maravilhosa no Senhor. Queridos, quantas pessoas você conhece que pegaram o barco errado em suas vidas e com isso estão nesse exato momento vivendo longe dos propósitos de Deus para a sua vida. Verso 4 diz para a gente: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Até o verso 3 mostra a fuga de Jonas ali, mostra a ação de Jonas apenas, de fugir de Deus, de pegar o propósito que Deus tinha, deixar de lado e querer viver o seu próprio propósito, querer servir a Deus do seu jeito. Deus tem um jeito certo, Deus tem um propósito, mas eu quero do meu jeito. Eu vou para cá, você está querendo para não, para lá não vou, eu vou para cá. Mas a partir do verso 4, mostra para a gente a intervenção de Deus para corrigir a rota da sua vida. Irmãos, o verso 4 em diante mostra o grande amor de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. O verso 4 mostra como Deus intervém. Você lembra que Deus fez na cidade de Nínive? O que aconteceu lá? Deus causou uma crise, Deus botou um eclipse, 2 eclipses, Deus botou uma crise lá no governo, Deus colocou uma turbulência na cidade inteira, revolta social na cidade, uma crise instaurada na cidade, para quê? Para que pudesse chamar o quê? A atenção deles. Nesse momento, Deus pega aquele homem, que era uma peça-chave, e começa a fazer a mesma coisa com ele. Olha o que diz o verso 4, diz para nós: o Senhor, porém, vendo tudo isso, não deixou você entregue. O Senhor tentou resgatar Jonas. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. O Senhor fez de tudo para chamar a atenção de Jonas, para que ele não continuasse a navegar no barco errado. Ei, sai daí, Jonas! Estou fazendo isso aqui para você ver que tu está errado, cara. Você está errado, Jonas. Você precisa mudar a sua rota. Você precisa mudar a rota da sua vida. Se você mudar a sua rota, não só você vai viver, mas outras pessoas, milhares de pessoas vão ganhar uma vida diferente. Aquilo que você faz com a sua vida, meu irmão, não afeta só você não. Afeta outras pessoas, afeta a sua família, afeta o seu trabalho, afeta pessoas ao seu redor, pessoas que você ama.
Então nós precisamos nos alinhar ao propósito de Deus e entrar no barco certo, aquilo que Ele tem para a nossa vida. O Senhor fez de tudo para Ele mudar a rota. Fazer Jonas passar por esses momentos difíceis foi uma grande demonstração do amor de Deus por Jonas e também por Nínive. Deus foi ao extremo, gente. Deus foi ao extremo. A Bíblia diz para a gente no verso 5, no verso 4 para o 5, o barco ameaçava fazer o quê? Se arrebentar. Deus foi ao extremo para chamar a atenção de Jonas. Ei, acorda, cara, você não está vendo o que está acontecendo contigo? Você não está vendo, você está passando por essa situação toda, sou eu aqui, cara. Deus está com a placa assim, sou eu. Olha aí, olha para mim. Eu estou chamando a sua atenção. Queridos, as dificuldades, as tribulações, os ventos fortes, são uma grande demonstração do amor de Deus por nós, para chamar a nossa atenção, para mostrar que os olhos dele estão sobre nós, e para mostrar para a gente, que ele não desistiu da gente, ele não desistiu de você, ele não desistiu do propósito dele para a sua vida, ele não desistiu, o propósito de Deus continua firme, como nós falamos hoje no Salmo que lemos, que o propósito de Deus continua firme, ele frustra das pessoas, mas o dele permanece para sempre. O propósito de Deus para a sua vida está de pé. Era o que Deus estava mostrando para Jonas. Jonas, ei, acorda, Jonas. Jonas estava lá no barco dormindo, enquanto aquilo acontecia. A Bíblia diz para a gente no verso 5 que as pessoas estavam desesperadas, atiravam as cargas no mar, tentando aliviar o peso. É o que as pessoas fazem, as coisas começam a acontecer, ela vai tirando isso aqui, será que é isso aqui que é o problema? Será que é aquilo outro? Começa a tirar aqui, começa a tirar aquilo outro, vai tirando e acaba vendo que não consegue nada. Hoje eu estava lendo um livro do Paul Young-Cho, A Quarta Dimensão, a gente vai estudar aqui, não sei quem é que já leu esse livro, ele falando do momento difícil que ele viveu, o momento de uma tuberculose na sua vida, e o médico falou assim, você só tem 3 a 4 meses para viver. Que ele falou que naquele momento, ele que era budista, clamava para Buda, e nada acontecia, e ele precisava de alguém que era muito mais do que filosofia, muito mais do que religião, e de repente no hospital que ele estava, uma irmãzinha começou a orar por ele, começou a clamar por ele, falou assim, sai daqui, eu não quero esse negócio não. Disse que a mulher se ajoelhou no chão, começou a chorar, e ele, quando ele viu aquelas lágrimas no olho daquela mulher, ele entendeu o amor de Deus na vida dela. Ele encontrou Jesus, e ao encontrar Jesus, ele encontrou aquilo que satisfaria a sua vida, aquilo que realmente livrava aquelas cargas pesadas da sua vida. E é o que Jesus faz com a gente, quando Jesus fala em Mateus 11, de 28 a 30, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vocês vão me conhecer, vocês vão aprender de mim, e eu vou dar descanso para as suas almas. É isso que as pessoas estão precisando. Tem pessoas que você conhece que tiram daqui, tiram dali, mas enquanto a gente não apresentar Jesus para elas, enquanto elas não conhecerem Jesus, elas vão continuar tirando cargas, mas o barco continua balançando. Entre no barco certo, viva o propósito de Deus. Pegar o barco errado trouxe grandes prejuízos, pegar o barco errado trouxe medo aos navegantes do que poderia acontecer. O que mais você precisa perder para sair do barco errado? O que mais precisa acontecer para que você mude de barco nessa noite? O que mais precisa acontecer? O que mais Deus precisa mostrar? Que vento Ele precisa soprar? Que tempestade precisa chegar na sua vida para você entender que Deus trouxe você aqui nessa noite para que você ouvisse a voz dEle: filho, filha, entra no meu barco. Entra no meu barco, vamos navegar comigo, porque aquele barco de Jesus com o seu discípulo no mar da Galiléia, o vento soprando, o barco balançando de um lado para o outro, os discípulos ali, o que vão fazer agora? Nós vamos morrer. Jesus falou, não, vocês têm muito pouca fé. Ele deu a ordem para o mar se acalmou, o vento cessou, a tempestade cessou. O mais importante para você saber é que Jesus, Ele vai conduzir esse barco certo na sua vida. Ao entrar nesse barco certo, você vai trocar a direção da sua vida. Você vai entregar a direção da sua vida
para o mestre dos mares, para o Senhor dos senhores. E foi o que aconteceu quando descobriram que Jonas era o causador de tudo isso. Jonas era o causador. Quem é você? Da onde você vem? O que aconteceu com você? O que aconteceu? Que negócio? Por que está passando por isso? Eu sou o quê? Hebreu, adorador do Senhor, o Deus que fez o céu. Repete comigo: o Deus que fez o céu, o Deus que fez o mar e o Deus que fez a terra, ou seja, o Criador do universo. Eles ficaram doidos, porque só tinha um Deus para tudo, um Deus do mar, tinha um Deus do vento, um Deus da montanha, um Deus do vale, mas um Deus que é Deus de tudo. Que negócio é esse? Esse Deus é tremendo. Você entendeu o desespero deles? O que você fez com esse Deus? Por que você entrou nesse barco? Olha o que está acontecendo com a gente. Olha o que está acontecendo com a sua vida. Olha o que está acontecendo. O que a gente vai fazer com você? Pode me jogar ao mar, pode me entregar ao meu Deus, me entregue a Ele. E foi o que aconteceu. Jonas foi lançado ao mar, Jonas foi entregue. E quando ele, presta bem atenção, já estou terminando. Quando Jonas foi lançado ao mar, Deus começou a tratar a vida dele. Eu vou parar por aqui. Posso fazer uma parte 2 se vocês acharem legal, viu? Jonas se entregou a Deus e Deus começou a trabalhar na sua vida de uma forma extraordinária. E ali no ventre do peixe, ele reconheceu que Deus tinha poder para salvar. Ele reconheceu que esse Deus que ele falou que é o Deus do céu, que é o Deus da terra, que é o Deus do mar, ele tinha poder para recuperar a vida de Jonas e levar Jonas de volta. Só que agora no peixe certo, não é nem no barco certo, né? No peixe certo, ser lançado ao propósito que Deus tinha para a sua vida. Você quer viver o propósito de Deus para a sua vida, sim ou não? Feche seus olhos agora nesse momento. Fale com o Senhor. Quero dizer para você nessa noite que o Deus dos céus, o Deus do mar, o Deus da terra, Ele está aqui nessa noite e está te convidando a navegar com Ele no barco certo, para que você viva o propósito de Deus na sua vida. Você quer isso na sua vida? Você quer a partir de hoje trilhar um novo destino para a sua vida? Um novo destino onde você não vai mais navegar nesse barco que você estava, tendo que jogar carga de um lado, carga do outro e nada muda. Ei, vamos mudar de barco em nome de Jesus. Jesus está te convidando: filho, vem para o meu barco, entrega a sua vida para mim, se lança, faz como o Jonas, se lança ao mar. Eu vou trabalhar na sua vida, eu vou curar suas feridas, eu vou cuidar de você, eu vou te dar um futuro lindo, eu vou te dar um futuro que você espera. Só eu sei os propósitos que eu tenho para você. Você quer? Entra nesse barco comigo agora, em nome de Jesus. Você quer fazer isso nessa noite? Diga: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor, e a partir de hoje eu quero entrar no barco com o Senhor, mas no barco certo, que vai me levar a viver o propósito de Deus para a minha vida. Você quer isso? Levanta a sua mão, entrega a sua vida para Jesus agora. Levanta a sua mão. Alguém quer decidir isso nessa noite? Entrar nesse barco com Jesus hoje? Está no barco certo? Levanta a sua mão, quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite que deseja tomar essa decisão de, a partir de hoje, entrar no barco com Jesus e viver o propósito de Deus para a sua vida? Você quer fazer isso agora? Levanta a sua mão agora dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero me lançar para esse Deus que fez a terra, o céu e o mar, criador de todas as coisas. Eu quero, em nome de Jesus. Fique de pé nesse momento, vamos adorar o Senhor. Vamos encerrar com essa canção, Poder para Salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Um Deus que
toda a salvação. Ele venceu a morte. Jesus a morte venceu, sobre a morte. Mais uma vez, bem forte, Cristo. Cristo. Cante bem alto. Bem alto. Diga que Ele tem poder. E tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Com seus olhos fechados, continue adorando a Ele. Continue adorando ao Senhor. Continue orando pelas vidas que aqui estão presentes. Continue orando por vidas que precisam entrar nesse barco com Jesus aqui nessa noite. Continue orando, clamando por essas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer, a partir de hoje, mudar a rota da sua vida, entregando ela para Jesus? Se deseja fazer isso, levanta a sua mão assim bem alto. Eu quero terminar orando por você. Há alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus e a partir de hoje navegar no barco certo, vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Você quer isso nessa noite? Você quer? Eu quero terminar orando pela sua vida. Quero terminar orando por você, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos nessa noite. Deus, quantas pessoas, ó Pai, estão assim como Jonas, ó Pai, fora do seu propósito, ó Deus, fora do seu propósito, indo, Senhor, não por um lugar físico, ó Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, não indo simplesmente para um lugar físico, mas para lugar nenhum. Sem Jesus é lugar nenhum, é lugar nenhum. Mas Jesus está aqui te chamando para tirar você da rota de lugar nenhum, para levar você para a rota que leva aos céus, para levar você para a rota que conduz à salvação, uma vida em abundância. É isso que Ele tem para você. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo de Deus que está falando ao seu coração. Há mais alguém aqui nessa noite que deseja entrar nesse barco com a gente, com essa igreja? Há mais alguém? Sai agora, muda o destino da sua vida. Você está indo para lugar nenhum, filho. Deus quer te levar para viver o propósito dEle para a sua vida. Há mais alguém? Mais alguém? A salvação tem pressa, querida. Mais alguém? Saia do seu lugar, junte-se a nós. Tem lugar nesse barco para você. Deus, nós te louvamos. Obrigado por essa vida que se rendeu aos seus pés, que entrou nesse barco com Jesus. Obrigado, Jesus. Deus, se há mais alguém aqui que ainda não entrou nesse barco, possa entrar hoje, Pai. Entra hoje, ó Pai. Entra hoje, em nome de Jesus. A salvação é hoje, não é amanhã. Amanhã não existe, só existe hoje. Oh Deus, como escaparemos se desprezarmos uma salvação tão grande, como diz a Tua palavra. Deus, obrigado por essa vida que saiu de lugar nenhum e entrou na rota que leva aos céus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Deus. Deus, que mais pessoas ainda hoje que aqui estão decidam mudar a rota da sua vida e entrar no barco certo, com o piloto certo que é Jesus. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém. Aplauda Ele. Glória a Deus. Wesley, entregando a sua vida para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Pode acender as luzes, querido. Louvado seja o Senhor. Você que recebeu aí um cartãozinho da nossa igreja, preencha esse cartãozinho. Isso vai demorar um minuto aí, antes de você ir na cantina ali, ó, os adolescentes hoje ali com o Betão, tá? Preencha esse cartãozinho, tem lá, qual a minha decisão? Você coloca lá, entregar minha vida para Jesus, fazer parte de uma célula, conversar com o pastor, ser batizado. Coloca a sua decisão, mas não saia daqui nessa noite sem entrar nesse barco com Jesus. Amém? Pode se assentar. Queria, antes da gente sair, só passar o vídeo do retiro, pode ser?
Coloca o vídeo do Retiro da Juventude. Você que não acertou ainda, acerte. Você tem filho nessa idade, manda para o retiro em nome de Jesus, tá bom? Fala com o Ed ali no final. Solta o vídeo para a gente aí, por favor. Uhul! Então você que ainda é adolescente, dá um glória a Deus bem forte, porque você vai no retiro, tá? Então se prepara, faz a inscrição com o Ed lá, acerta lá, pode até parcelar aí, ó, mas não fica de fora não, tá bom? Domingo que vem de manhã, a gente vai ter uma aula prática, sabe aonde? Lá no monte. Vamos ter culto normal de manhã aqui, cafezão normal, tá? Até as 10 horas a gente vai ter a aula lá no monte. Se prepara, domingo que vem vai ser extraordinário. Deus abençoe.